Vamos então dar sequência. Os botões eu também quero eles aqui personalizados. Então vou vir em caixa de ferramentas, vou clicar em button e vou clicar aqui sobre a minha área, né, de trabalho aqui. Vou inserir o meu primeiro botão aqui do lado. O que de configurações que eu tenho para ele? Eu tenho um nome aqui, vou chamar ele de BTN, então todo botão eu vou chamar de BTN, underline, e o nome dele, esse vai ser o que? Login. Ok. O que mais que eu posso configurar? O texto dele. Então aqui nós vamos ter as propriedades de text. Esse vai ser meu botão, por exemplo, de texto logar. Ele já mostra as informações. Eu também terei as opções aqui de cor do texto, cor de fundo, ó, back color. Tá joia? Aqui não vai funcionar você fazer isso aqui, ó, web transparente. Ele não vai ficar com transparência. Transparente. Ele não vai funcionar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar o flat style dele, caso eu queira ele com transparência. Então aqui em flat style eu posso selecionar para o meu botão a opção flat, por exemplo. E aí ele fica transparente. Ah, mas ele tem uma borda. Sim. Aí você vai configurar essa borda, por exemplo, nas opções de flat transparência. Se você não quiser borda para ele, coloca 0, ó, e a borda some então. Então é tranquilo, não tem aí, né, muita diferença. Se você quiser uma pequena borda, eu vou deixar por exemplo, uma borda, vou colocar essa borda branca. Ó, às vezes fica interessante aí para o que você queira fazer. O texto está preto, então aqui em Foreign Color eu vou colocar o texto do botão branco. E aí eu já tenho ali um botãozinho com um texto, né, já mais bem formatado. O texto está pequeno, então nas opções de fonte eu posso definir uma outra cor para ele. Vamos colocar aqui, por exemplo, um outro tamanho, né? Uma cor não, tamanho 9. Melhorou um pouquinho. Se você achar que ainda está pequeno, você pode então estar configurando isso aí. Eu acho que 9 está ideal. Não estou gostando da posição do texto. Vamos supor que a posição dele não esteja legal. Então você vai ter aqui, por exemplo, as propriedades aí de text alinhamento, text align. Então poderia posicionar ele um pouco mais acima, poderia posicionar ele nos cantos, tá joia? Então você tem aí essas possibilidades. Vou deixar aqui deste lado mesmo. Ok, temos aqui o nosso botão logar. Deixa eu ver o tamanho dele, está 75 por 30, 30 está muito. Então vou colocar aqui 25. Beleza. E poderia também inserir imagens dentro desse botão. Vamos fazer aqui uma imagem. Se vocês não quiserem depois, pode deixar ele dessa forma, que eu acho que o meu vai ficar até desse jeito, para não colocar muita imagem aqui de início. Mas se você quiser colocar uma imagem, vamos lá. Aqui em Image, você vai selecionar a sua imagem. Né? Vamos na pasta lá, tem umas imagens legais para Lock. Aqui em Sistema, Images, Ícones. Aqui, ó. Vou pegar essa aqui, por exemplo, de 55 por 45. Vou abrir essa imagem, ok. Ela está embaixo ali do botão, está misturada junto a esse botão. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dele. Perfeito. Eu gostaria que a imagem ficasse em cima e o texto embaixo. Então, para isso, eu vou precisar aqui vir em Image Align e vou alinhar ela no topo. E eu vou precisar vir no Text Align e agora alinhar o texto na parte inferior. Ele já começa, então, aqui ó, a tomar um formato. Melhorou aí consideravelmente. Posso posicionar utilizando as setas aqui também. Temos aí uma melhora no botão. Se você não quiser esse botão com imagem, né, só você então manter aí, né, o botão como estava anteriormente. Se você quiser com imagem, pode fazer dessa forma. Vou colocar um outro botão aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, para copiar e colar. Esse botão, por exemplo, vai ser o botão com texto sair. E a imagem dele também, a gente tem algumas imagens bacanas ali para vocês utilizar. Então aqui em Image eu seleciono, importar. Ó, tenho essa aqui, por exemplo, sair 40 por 38. Ó. Beleza. Não gostei da borda? Posso tirar a borda. Tendo em vista então que eu tenho, né, uma imagem ali, não seria interessante a utilização dessa borda. Então eu venho aqui em Flat Aparência e coloco a borda com 0. Mesma coisa. Então tenho aí o meu botão personalizado com uma imagem. Poderia aqui manter ele aí configurado. Essa informação aqui, né, ela não vai ficar visível, como eu já expliquei, só vai aparecer o texto quando você então tiver aí um problema quanto ao login. Só vou diminuir um pouquinho o tamanho dela
Ela não precisa ser grande assim. Ficar pequenininho vai ser aqui com o tamanho 9. Na próxima aula, então, nós vamos aqui compilar para ver como que está ficando. Né? Vou ensinar vocês aqui o início sobre a compilação dele e faremos algumas alterações aqui na parte visual do nosso login.